E aí é onde se cumpre as palavras da mensageira do Senhor, quando ela diz que a classe conservadora é que vai impor a lei dominical. O conselho do Espírito de Profecia é que não votemos nem em partidos, nem por candidatos. Todo evento tem cumprimento profético. Nada acontece por acaso, eu explico. As coisas que acontecem é porque alguém as criou para que ocorram assim e eles obterem algum benefício. Então, seja caravana ou não, todos os eventos hoje em dia que estamos vendo na história têm um cumprimento profético. Então, o presidente Trump e outros presidentes, ou se eleger outro presidente, obviamente que também vai cumprir as profecias, não é o único, então. Mas a caravana é um evento que foi criado. Agora, deixa-me contar um pouco de história. A caravana começou em Honduras e foi criada por pessoas bem ricas nos Estados Unidos. As pessoas tinham um carrinho para as crianças e o carrinho, como vai andar milhares de quilômetros sem estragar, porque era de boa qualidade. As pessoas tinham celulares. Eles foram alimentados, recebiam água, as pessoas foram postas em hotéis, pessoas sem dinheiro, mas querem vir aos Estados Unidos. Quer dizer que essa caravana foi organizada e foi crescendo à medida que foi passando. Passou em Honduras, depois passou na Guatemala e aí passou no México. E não, por El Salvador não passou. Então, deixa-me dizer, vão criar novas caravanas. Estão falando de criar caravanas desde a Venezuela, da Colômbia e do Brasil, outra vez, porque para trazer as pessoas, e isso agora vai preparar mais e mais mentalidade de proteger o país. Então, outra vez, essas caravanas possivelmente vão sair. O que estão fazendo é usar gente pobre. Estão usando como peões, vocês entendem? Usando suas necessidades e carências, sua miséria e pobreza para obter o que eles desejam obter. E não lhes importa se as pessoas depois voltem ou que tenham, de alguma forma, tenha começado, porque no México mandou pessoas de volta a Honduras, porque os Estados Unidos não permitiriam entrar no país, mas isso não importa, porque eles alcançaram o objetivo que eles queriam alcançar. E vai começar a chegar as caravanas. Mas o presidente Trump fez coisas boas. Digamos, quando ele se retirou do Acordo de Paris, foi bom. E por isso foi bem atacado. Porque essas coisas vão contra a nova ordem do mundo. Quando tirou da NAFTA e renegociou, todas essas coisas foram boas e continuamente atacado. Não que ele seja um Lincoln, eu explico. Ou que seja o George Washington ou Jefferson, mas um presidente que colocou freio nas metas da nova ordem global. Então, quando ele ganhou, quando ele foi eleito, naquela noite, você pode, por favor, não assistam os noticiários da televisão. Toda a televisão hispana hoje em dia só fala de imigração, para incomodar os hispanos desse país e prepará-los para uma guerra civil que vai acontecer. Então, tenham isso em mente. Uma manipulação é uma lavagem cerebral a nível máximo. E não só uma lavagem cerebral. Então, estão criando condições para uma guerra civil neste país. Como estão criando uma tensão entre negros e brancos, estão criando entre pobres e ricos, estão criando entre os de homossexualidade e os que não são, estão criando continuamente, dividindo o país em seções, em grupos, para que eventualmente, como diz o Espírito de Profecia, haverá uma guerra na América, guerra civil. Não que vão atacar esse país, mas as pessoas vão se levantar nessa nação e por isso o país está armado. Pensa, há 320 milhões de pessoas neste país. Mas a população tem mais de 1 bilhão de armas. Estamos falando de mais de 100 milhões de armas na população. As pessoas estão armadas até os dentes. Até os dentes. Por isso querem desarmar a população, mas não vão conseguir. E Trump foi contra o desarmamento. Quer dizer, temos que ter as coisas e não deixarmos levar por Univisão, Galavisão, todos esses canais.
estão criando condições para uma guerra civil neste país. O famoso Jorge Ramos, que talvez vocês conheçam, onde ele estudou? Na Universidade Ibero-Americana do Distrito Federal. Quem fundou essa universidade? Os jesuítas. O que o dirigente de Galavisão, onde ele foi formado? Na mesma Universidade Ibero-Americana. Quer dizer que através desses agentes que o inimigo usa hoje, está criando uma efervescência e fervendo o país, e logo vamos presenciar, nós mesmos, vamos ver uma guerra civil nessa nação. Por isso é importante que não estejamos nas cidades, por isso é importante que nós nos desligamos dessas coisas, para que quando chegue nós, pela graça de Deus, possamos passar pela crise, não comodamente, mas suficiente para poder, pela graça de Deus, ter êxito. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos aqui presentes já leu ou tem o livro que se chama Cortina de Fumaça? Vamos ver as mãos. Os que não têm, eu aconselho que comprem, porque podem comprar no Amazon, em português. Se chama Cortina de Fumaça. Perdão. Bom, se está em PDF e tem um PC, pode baixar em PDF. E o Dr. Alberto Rivera nos disse, e como ele profetizou, vamos dizer assim, um ex-jesuíta, padre jesuíta na Espanha, ele disse que esse mesmo governo e os meios vão tratar de formar um caos, como disse o pastor Héctor Torres, dentro da sociedade norte-americana. Então preparemos, irmãos, porque isso virá, e tudo isso de caravana e tudo mais, já Satanás está preparando o terreno para levantar caos aqui dentro da América do Norte, porque quando esse pessoal chegar aqui, eu não sei o que vai acontecer, porque quando houver oposição à entrada dessa caravana nesse país, aqui dentro desse país, os hispanos desse país vão se unir e vão formar um caos, e os meios de comunicação, Alberto Rivera fala nesse livro, os meios de comunicação como Univisão, como Telemundo, Galavisão e todo CNN, e creio que é a rede de notícia americana que é mais voltada à esquerda atualmente, são as que vão encarregar de levantar que esse caldo de feijão ferva mais forte, para que se levantem todos esses hispanos e vão para as grandes cidades deste país, como Dallas, Houston, Nova York, Miami, etc., para que haja uma revolução aqui dentro desse país, irmãos. Então nos preparemos para isso, porque pode acontecer muito breve. E Alberto Rivera já havia dito que os meios de comunicação e o governo vão se encarregar de fazer tudo isso. Este servidor teve com o ex-jesuíta Alberto Rivera em programas de rádio. Várias vezes. Abertamente, ele nos dizia na Rádio Fé de Miami, ele dizia, isso que disse o pastor Torres, ele dizia, os da Companhia de Jesus, o Vaticano tem um plano de empurrar através de Hollywood, através da imprensa, empurrar a sociedade a um liberalismo que o mundo, que a sociedade americana vai odiar. Vai dizer, até quando? Irmãos, você e eu temos sido testemunhas nesses últimos anos, na nossa cara, um liberalismo qual nunca antes, tão extremo, que a Corte Suprema mais forte do mundo estabeleceu legalmente o matrimônio de homossexualidade. Isso nunca aconteceu antes. Quando viemos para esse país, muitos de nós, há 40 anos atrás, 30 anos, esse movimento estava num closet. Ali ele ficava, estava num armário. Hoje em dia, eles querem nos colocar no armário e deixar eles para fora. Agora, escutem, aqui vem o engano tão sutil para que o Vaticano e os jesuítas tenham levado a isso, através da imprensa, através das instituições, através de Hollywood e através da igreja. Porque vocês acham para que da noite para o dia vão a querer, então, que se estabeleça, vão para outro extremo. Levar a sociedade a Deus.
entre aspas, a outro extremo, a extrema-direita. E a irmã White viu como é necessário o espírito de profecia. Diz ela, quem vai estabelecer aqui uma lei dominical vai ser a classe conservadora. Leia. A classe conservadora. Porque vão cansar. E adicione a isso as calamidades, os desastres causados por Satanás, tudo isso e mais. E causado por homem também. Olha, por medo, vão querer impor a que as pessoas vão buscar a Deus, mas de uma forma equivocada. Trump, com as melhores intenções, já estava a fazer que coisa? Estava querendo unir-se com os evangélicos. Por que isso? E isso não é bom? Mas o que há de mal nisso, pastor? Olha, e compararam com Ciro, Trump, como um rei que Deus usou no Antigo Testamento. Irmãos, tudo isso que nos diz é uma boa notícia, que Cristo está às portas e que devemos estar preparados para o que vem. Porque entre a extrema esquerda e a extrema direita, sabe quem vai estar no meio? O povo de Deus. Vale a pena mencionar que a classe conservadora tem a ver praticamente com a igreja protestante deste país. E Donald Trump estava justamente seguindo a agenda da classe conservadora deste país. Por isso que toda a igreja protestante votou a favor de Donald Trump na sua primeira eleição. É muito importante porque, inclusive, até a igreja católica, que está a favor do aborto e a favor de todas essas coisas, pois ele disse que quando foi eleito para presidente, sua administração estaria a favor da igreja protestante deste país, Norte América. A plataforma de Obama não era muito conservadora, digamos, porque Obama foi o primeiro que estava a favor do matrimônio de iguais. E quando passou a lei na Suprema Corte a favor do matrimônio de casais do mesmo sexo, a primeira coisa que ele fez foi iluminar a Casa Branca com as cores do arco-íris deles. E então disse uma palavra que eu nunca esqueci. Disse, o amor venceu. Ou seja, foram palavras textuais de Obama, mas Trump foi um presidente mais conservador. E aí é onde se cumpre as palavras da mensageira do Senhor, quando ela diz que a classe conservadora é que vai impor a lei dominical neste país. E eu estou de acordo com essa declaração. O conselho do Espírito de Profecia é que não votemos nem em partidos, nem por candidatos. E há 3 razões. Número 1, diz que não sabemos quem está por trás desses homens. Esses homens são fantoches, não sei se vocês sabem, são fantoches, eles falam, mas não falam. Se mexem, mas realmente não se mexem. Tem alguém por trás manipulando. Diz, não votemos porque não sabemos quem está por trás deles. Número 2 diz, o pecado que eles cometerem, cumprindo a função, Deus porá na nossa conta. Já não basta os nossos? Não respondo por ninguém. E número 3 diz, vão suprimir a liberdade religiosa. Portanto, quando vierem as eleições, meu povo, não votemos nem nos democratas, nem nos republicanos. Não pelos democratas, porque são liberais, e nem com os republicanos, porque são unidos com a direita católica e protestante, não protestante e evangélica deste país. Portanto, nenhum dos 2 partidos nos representa. Nenhum deles. Diz que a única razão que devemos votar é por pontos sociais. Plebiscito, digamos se vai abrir um cassino aqui ou não, se vai legalizar as dragas ou não, ou legalizar uma outra coisa. Assim podemos votar, sim, mas por pessoas e partidos, não. Nem um minuto devemos tomar para nos envolvermos com a política. Nosso reino está nos céus. O apóstolo Paulo diz que nossa cidadania está nos céus. A nossa Constituição é a lei de Deus. E esse reino, sim, vale a pena. Então, o resto deste mundo, por favor, deixemos, porque não nos pertence. Deus tem uma controvérsia contra o mundo. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, terá ele terríveis contas a ajustar. O que faria agora o mundo temer e tremer, não estivessem os homens cegados e enfeitiçados
pelas ilusões e enganos satânicos. Deus pedirá contas ao mundo da morte de seu Filho unigênito, a quem, em todos os intentos e propósitos, o mundo crucifica de novo e expõe ao opróbrio ao perseguir seu povo. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos, tem desprezado as mensagens ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros, tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo e disso terá de dar contas. Satanás está à testa de todos os acusadores dos irmãos, mas ao apresentar ele os pecados do povo de Deus, que lhe responde o Senhor? O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás representara o escolhido e leal povo de Deus como estando cheio de corrupção e pecado. Podia descrever os pecados específicos de que haviam tornado culpados. Não havia ele posto em ação toda a confederação do mal para levá-los a esses mesmos pecados por meio de suas artes sedutoras? Mas se haviam arrependido, haviam aceito a justiça de Cristo, estavam, portanto, diante de Deus, trajando as vestes da justiça de Cristo. E falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Todo o pecado de que haviam sido culpados estava perdoado, e eles estavam diante de Deus como escolhidos e verdadeiros, como inocentes, como perfeitos, como se nunca tivessem pecado. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois, em nome de Jesus, desejo com elas impressionar cada alma, quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.